Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que pode ter lá os seus espinhos. Plantas. A maioria das pessoas gostam, outras odeiam e outras simplesmente ignoram. Mas a verdade é uma só. Sem plantas não haveria vida na face da terra. Nenhuma outra forma de vida é capaz de subsistir sem a existência das plantas. Porque as plantas são os únicos seres vivos capazes de obter o seu alimento diretamente de elementos simples da natureza, como água, gás carbônico, luz solar e elementos minerais do solo, no processo conhecido como fotossíntese. Já o inverso seria um panorama completamente diferente. Sem os humanos na Terra, a natureza, em poucas décadas, voltaria ao seu estado selvagem original. E tudo que nós construímos durante nossa breve história nesse planeta seria simplesmente apagado. Durante toda a minha infância e juventude, de origem rural, eu sempre me interessei ou sempre estive envolvido com plantas no meu cotidiano. E posteriormente, durante a minha formação, durante a minha profissão, ao longo de toda a profissão, que se iniciou em 1974 como engenheiro agrônomo, eu sempre me interessei pelo estudo da flora, objetivando compartilhar esse conhecimento com os demais. Mesmo tendo trabalhado mais de 20 anos na produção agrícola, que afinal é a função principal de um engenheiro agrônomo, eu nunca abandonei a minha paixão pela botânica. Até o início da minha carreira, não haviam realmente livros compreensíveis em português que eu pudesse me basear para a identificação, porque essa necessidade de identificar plantas surgiu justamente no meu cotidiano de trabalho, sem ter à disposição livros adequados, publicações adequadas para isso. Também não ter alguém a quem eu pudesse consultar. Então, a solução era se virar nos 30. Coletar uma amostra da planta de interesse, secar, colocar no jornal e sair pelos herbários daqui da região sudeste, na tentativa de identificar algumas, que é um processo de comparação e nem sempre você chega num resultado. O meu interesse pela botânica, surgiu primeiro pela história de toda a evolução da botânica, que no início lá nos primórdios, lá para 1600, 1500, principalmente a partir de 1753, quando o botânico sueco Linneu, considerado o pai da botânica, criou um sistema de denominação de plantas, porque até então as plantas não tinham nomes. Ele criou um sistema que contemplava o gênero e a espécie, isto é, era composto de duas palavras, por isso, ou dois nomes, por isso era considerado o sistema binominal de Linneu. E todo esse conhecimento desse período áureo da botânica, com esse descobrimento aí do Linneu, era muito elitizado, porque era tudo escrito em latim, poucas pessoas tinham acesso realmente. Aliás, o latim ainda hoje é utilizado até os nossos dias na publicação da botânica formal, de publicações formais de botânica. Alguém aqui por acaso sabe latim? Pois os botânicos têm que saber latim, porque senão não poderão descrever uma nova espécie, uma vez que na descrição para a publicação de uma nova espécie tem que ser escrito em latim. Portanto, era muito elitizado. Durante esse período, lógico que, como eu falei, aqui no Brasil, tudo vinha de fora, né? Desde lá do início da minha carreira, nos anos 70, tudo vinha de fora, inclusive a literatura. Geralmente era em inglês, não havia publicações de português, e tratando de plantas que não eram nossas, de plantas lá da Europa.
nos Estados Unidos, enfim. Chegou um momento que eu decidi. Bom, as próprias editoras começaram a trazer muitos livros para cá, a importar. Quando eles perceberam que livros em inglês realmente não estava nada, uma vez que as pessoas não entendiam muito, eles passaram a traduzir em grande escala livros europeus e americanos para o português. Só que não teve uma grande repercussão. Foi quando então eu decidi que eu iria mudar isso. Imagine, com 24 anos, muito ousado, né? Eu iria aprender a identificar as plantas, a conhecer todo o seu comportamento das nossas plantas e no nosso clima, iria compartilhar esse conhecimento através de livros compreensíveis e ricamente ilustrados. Diante da negativa das editoras de publicar os meus livros com a qualidade gráfica que eu exigia, eu decidi que eu mesmo iria fazer isso. E tive que criar uma editora para publicar apenas os meus livros com a qualidade que eu queria. Bom, o sucesso foi extraordinário. O sucesso foi extraordinário. Em poucos anos, todos os livros estrangeiros desapareceram do mercado. Nesses 50 anos, foram 40 livros sobre plantas ricamente ilustrados, objetivando a popularização do conhecimento das nossas plantas, uma vez que até então nós sabíamos muito sobre as plantas europeias. O meu conhecimento sobre a flora brasileira, obtida das centenas e inúmeras expedições que realizamos por todo o território brasileiro, lá desde o início da minha carreira, me fez perceber a grande degradação que os nossos ecossistemas estavam sofrendo. Principalmente logo lá no início, eu comecei a ver, porque eu voltava muitas vezes ao mesmo habitat. Foi quando então eu imaginei aqui com meus botões que se um dia eu tivesse condições, eu iria criar um grande espaço aqui na região sudeste, onde eu pudesse cultivar o maior número possível de espécies da flora brasileira, espécies com interesse potencial, econômico potencial ou ameaçadas de extinção, com o objetivo de conservá-las fora do seu habitat natural. É o que a gente chama ex situ, porque a conservação lá na natureza estava realmente ameaçada. Imaginei que um espaço como esse talvez não tivesse o apelo necessário para atrair o interesse das pessoas, visando realmente incentivar a sociedade ou as autoridades para o problema. Então, imaginei que esse espaço deveria ser alguma coisa muito agradável de se visitar, com jardins lindos, com gramados muito verdes, lagos, muitas flores, plantas dispostas, numa disposição paisagisticamente aceitável, enfim, um lugar agradável de se estar. O objetivo era atrair a população jovem enquanto conservava as espécies. Então, o passeio ao jardim não seria, o passeio a esse local, não seria apenas um lazer contemplativo, mas, acima de tudo, educativo, onde os visitantes, principalmente o público jovem e idade escolar, pudessem se envolver nesse universo, assistidas pelo nosso programa de educação ambiental. A concepção de um projeto desse foi realmente um plano ousado e de alto custo. Contudo, o grande sucesso que os nossos livros faziam, principalmente durante as décadas de 80 e 90, eu senti firmeza e segurança de que eu teria chance de ter sucesso nesse empreendimento que viria a ser o Jardim Botânico Plantarum, hoje de Nova Odessa. Esse sonho começou a se realizar em 1998, quando eu consegui adquirir uma área de 10 hectares dentro da cidade de Nova Odessa para a implantação do projeto. 13 anos após, com muito trabalho e pesado investimento, nós finalmente realizei o meu grande sonho de obter, junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, a certificação de jardim botânico.
A sua inauguração ao público, a abertura ao público oficial, aconteceu em novembro de 2011, já com um grande número de espécies de plantas, cerca de 3.200, que não parou de crescer até os dias de hoje. E hoje, 12 anos após a abertura do jardim, nós temos cerca de 6.000 espécies conservadas no Jardim Botânico Plantarum, sendo considerado o maior da América Latina em número de espécies. Em 2015, obtivemos a certificação de OCIP do Ministério da Justiça, que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Hoje, no Jardim Botânico Plantarum, nós conservamos 5 espécies que já não existem mais na natureza, e outras 200 estão na lista de espécies ameaçadas do Brasil. Livros ricamente ilustrados, muitos, né? Um jardim botânico com milhares de espécies. Enfim, estava concretizado o meu plano de oferecer os subsídios necessários para a popularização do conhecimento das nossas plantas. Isso tudo ocorreu após essa implantação inicial. Posteriormente, nós passamos... Bom, um problema que apareceu no meio do caminho foi exatamente a internet. Mesmo tendo publicações maravilhosas, um jardim lindo, um novo fenômeno de comportamento humano começava a se delinear. O público jovem já não se interessava tanto por livros impressos, ainda que ricamente ilustrado, para suas consultas durante o seu cotidiano de aprendizado escolar. Porque a internet, efetivamente, é muito mais intuitiva, muito mais fácil e muito mais rápida. Diante desse cenário, tive que realmente me reinventar e passei a produzir também livros digitais, do tipo e-book, iBook e aplicativos eletrônicos diversos, que coexiste ainda com os livros impressos. No que concerne a identificação de plantas, que é a parte mais complexa realmente do estudo da botânica, nem os livros eletrônicos, nem os aplicativos estavam satisfazendo completamente os anseios do público jovem. Foi quando eu iniciei o desenvolvimento de inteligência artificial do maior número possível de espécies da flora brasileira, com o objetivo de incorporá-lo num futuro aplicativo de identificação de plantas por imagem. Trata-se de um gigantesco banco de dados, com milhões de imagens e informações sobre plantas que eu venho fazendo eu mesmo, pessoalmente, há 50 anos. Brevemente estaremos lançando o nosso primeiro aplicativo de identificação de plantas por fotografia com celular. Você fotografa, imediatamente você tem o nome da espécie e um monte de informações. Então, a identificação de uma determinada espécie não estará associada apenas a um nome científico, como existem alguns aplicativos pelo mundo afora, mas sim estará associado a um volume gigantesco de informações sobre aquela determinada espécie, que é o fruto da minha experiência de 50 anos no estudo das plantas. Bom, vocês viram que nós partimos lá do início, lá atrás, utilizando o método mais empírico possível de identificação, que é por comparação, através de uma amostra de planta, levando no herbário e comparando com plantas secas de herbário. Depois avançamos com livros com bibliografia mais especializada, com aplicativos, e finalmente chegamos ao topo da tecnologia para esse tipo de uso, que é a inteligência artificial. E agora, com essa ferramenta, utilizando o topo da tecnologia, nós vamos de volta na natureza para identificar e caracterizar as plantas, para o nosso uso de conservação ou de uso da planta. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa conversa sobre o poder mágico da botânica no nosso querido planeta Terra. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti durante a minha profissão, mergulhando nesse universo muitas vezes espinhoso, porém absolutamente fascinante das plantas. Mesmo parecendo que muitas vezes as plantas não recebam o crédito necessário,
elas são verdadeiras heroínas da vida na face da terra. Sem plantas, a situação vai ficar bem difícil por aqui. Verde é o novo preto, é o novo cinza, é o novo marrom. Verde é a vida. Portanto, continue prestigiando o verde ao seu redor, porque cada planta é uma peça nesse grande quebra-cabeça que chamamos de vida. Até a próxima.